Nesse vídeo nós vamos falar sobre todas as mudanças e movimentações que aconteceram na Caixa Econômica nessa segunda-feira, dia 19 de julho de 2021. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Eduardo Augusto, eu sou engenheiro civil e hoje eu vou falar todas essas mudanças, o que está acontecendo e o que isso vai influenciar no seu processo de financiamento, que você está fazendo para o seu cliente. Então fica comigo aí até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like se você ainda não for inscrito, beleza? Então vamos lá, nessa segunda-feira, dia 19 de julho, aconteceu algumas mudanças no famoso COT, que a gente chama, que é o Caderno de Orientações Técnicas da Caixa. E a principal mudança que a gente visualizou foi em relação às medições das obras. Como é que funcionavam essas medições antigamente? Era o seguinte, antigamente a gente executava a obra, pedia a medição na agência ou então pelo correspondente, o engenheiro ia na obra, fazia a visita, fazia o relatório fotográfico e liberava o laudo para fazer o pagamento daquela medição. Só que isso vem mudando nos últimos dias. A Caixa soltou um COT falando que teria algumas medições alternadas. Como é que funcionou essas medições alternadas, que foi coisa de 2 semanas e já também não está funcionando mais. Medições alternadas era, uma medição o engenheiro ia na obra, a outra era liberada de forma automática. Ia na obra, depois automática. Agora, são apenas 2 medições em todo o período de obra. E a principal coisa que mudou agora é que essas medições acontecem exatamente quando a obra atingir os seus 30% e os seus 85% de evolução. Lembrando que não vai deixar de acontecer aquela vistoria para liberação do financiamento, que é a primeira vistoria, né, que o engenheiro vai no terreno, verifica o terreno, verifica ali a planilha PCI e também o projeto do nosso cliente. Então, isso não deixou de acontecer, beleza? O que teve a mudança foi apenas nas medições durante a obra. E agora passou a ser 2 medições, quando atingir 30% e quando atingir 85% de evolução da obra. Lembrando que essa forma de medição só vai valer para os contratos assinados após o dia 19 de julho. Se você assinou um contrato para o seu cliente antes desse dia, você vai usar as formas de medições que a gente já estava acostumado, né? Solicita a engenharia, solicita a medição e o engenheiro vai na obra e faz o pagamento. Uma dúvida que começaram a me perguntar muito foi que agora surgiu uma nova planilha para ser preenchida, que é a planilha de levantamento de serviço, que é como se fosse ali um relatório fotográfico que nós mesmos, engenheiros, arquitetos e técnicos de edificações, vamos fazer das obras dos nossos clientes e vamos enviar isso para o correspondente, para a agência, para ser liberada o pagamento da medição. Eu tive em contato com alguns gerentes da Caixa e eles me falaram que essa mudança começou até a mudar o nome das medições. Então, a medição eles vão considerar agora como se fosse a visita do engenheiro. Então, a medição, quando atingir 30%, é medição. Quando atingir 85%, é medição também. Quando você enviar a PLS, a planilha de levantamento de serviço, simplesmente vai ser chamado de liberação, porque não existe uma validação, o engenheiro não vai ter que ir na obra, você simplesmente vai preencher essa planilha e vai enviar ela para o correspondente ou para o gerente fazer a liberação desse serviço. Então quem faz esse preenchimento somos nós, não mais o engenheiro da Caixa que vai até a obra para fazer a vistoria, a visita, tirar as fotos e liberar a medição. Então, em contato com alguns gerentes, eles me falaram essa nova nomenclatura também, que virou agora liberação. Quando for feito a liberação do dinheiro pela PLS, é liberação, não mais medição. E medição quando o engenheiro for na obra e ele realmente constatar que aquela obra está sendo executada, que atingiu os 30% ou os 85%, e aí a gente vai chamar de medição. Então é apenas um detalhe aí de nomenclatura, só para ficar mais claro aí para vocês a partir de agora. Então vamos falar agora sobre os pontos positivos e negativos dessa grande mudança das medições. Na minha visão, o ponto positivo, alguns dos pontos positivos, é que vai acontecer uma agilidade no pagamento das medições. Às vezes a gente fazia o pedido da medição para o engenheiro fazer o pagamento
e simplesmente demorava muito para ele ir na cidade, para fazer o relatório, para aí sim ser liberado o dinheiro. Segundo alguns gerentes que eu conversei dos bancos, ele simplesmente vai receber a nossa PLS e no outro dia o dinheiro está na conta para a gente poder usar nas nossas obras, né? Então isso vai facilitar e agilizar muito todo o processo. Isso veio para ajudar toda a evolução da obra, beleza? Uma informação também bem interessante é que a PLS não vai passar por uma vistoria do engenheiro. Então, assim que a gente envia a PLS para o gerente ou correspondente, ele automaticamente vai fazer a liberação, porque não adiantaria de nada a gente enviar a PLS e simplesmente ter que passar pela vistoria do engenheiro e aí sim, depois disso, fazer o pagamento. Ou seja, a gente ficaria também dependendo dos engenheiros, dos credenciados da Caixa para poder fazer o pagamento das medições. Então, da mesma forma, iria atrasar o pagamento. Então, eu acredito que vai agilizar o pagamento das medições por conta disso. As medições vai acontecer quando o engenheiro for na obra e as liberações vai acontecer assim que a gente enviar a planilha de levantamento de serviço, que é o nosso relatório fotográfico. Mas presta muita atenção, porque pode começar a acontecer as divergências de você executa parte da obra e acredita que executou 50% da obra. Só que, na verdade, se a gente for olhar no cronograma físico-financeiro, você executou apenas 40%. E na hora que o engenheiro for fazer a medição na obra dos 85% ou mesmo dos 30%, e ele verificar que a obra já foi uma porcentagem paga acima do que foi realizado, você vai praticamente paralisar a sua obra até você regularizar essa porcentagem. Então, o que eu recomendo? Sempre peça medição conforme a sua obra realmente tenha evoluído. Nunca tente pedir medição antecipada, porque isso pode atrapalhar o seu fluxo de caixa, pode atrapalhar o andamento da sua obra e aí você vai ter que evoluir a sua obra para chegar na medição que o engenheiro está solicitando. Então, outro detalhe que pode pegar também, né, nessa mudança da PFUI para a PCI, que teve essa mudança recente também, foi a questão das porcentagens das evoluções de cada serviço, que ficou muito abrangente. Então, vai ficar a título do engenheiro avaliar quanto daquela obra realmente foi evoluído. E na sua visão pode ter evoluído 60% e na visão do engenheiro credenciado pode ter evoluído 50%. Então teve essa mudança, né, que a gente passou há um mês atrás da PFUI para a PCI e agora essa mudança das medições. Então, para evitar essa dor de cabeça, para evitar que a sua obra seja paralisada por falta de recurso, por falta de pagamento das medições, recomendo você sempre seguir o seu cronograma físico-financeiro que você estipulou, enviar as PLS da forma correta, sempre que a obra realmente tenha atingido aquela etapa que você colocou na PLS. Um outro ponto positivo é que a partir de agora, quem trabalhava com consultoria, né, para os clientes e não executava a obra, deixava o cliente livre para poder executar a obra, a gente vai precisar ficar mais presente na obra, porque a todo momento que o cliente precisar de um pagamento, de uma liberação de recurso do banco, a gente precisa preencher essa PLS, fazer o relatório fotográfico, o cliente precisa assinar e o RT de execução da obra também. Então, nesse momento, a gente precisa estar presente na obra, precisa dar essa consultoria, dar essa atenção para poder realmente liberar esse recurso. Para quem trabalha com essas consultorias, é muito interessante, muito legal, porque você vai ficar mais ativo para o seu cliente e você é pago pelo seu tempo, então você vai ser mais remunerado por isso e você pode expressar isso para o seu cliente, explicar essa mudança e começar a realmente cobrar por isso. Falando agora dos pontos negativos, na minha visão, essa forma de trabalho que a Caixa implementou a partir de agora das medições, ela vai dar muita brecha para o jeitinho brasileiro e para algumas fraudes que pode acontecer, uma vez que não tem um terceiro fazendo uma vistoria e verificando realmente se aquela obra está sendo executada da forma correta, se a fundação foi impermeabilizada, porque quando a gente chega na 30% de evolução da obra, praticamente a casa ali já está com laje, né? Então, verificou-se se foi impermeabilizada ou não aquela casa. Então, tudo isso
pode influenciar também na qualidade da obra, beleza? Então, eu acredito que isso seja um ponto negativo por conta desse detalhe que vai abrir brecha por não ter ali essas visitas constantes de um terceiro fazendo a fiscalização para fraudes e jeitinhos brasileiros. Outro ponto negativo que eu acredito que pode vir a acontecer com algumas construtoras, autônomos, pessoas que estão construindo que não têm tanta experiência com o financeiro, com o fluxo de caixa, com obra em si, é a questão do realizado versus o planejado. Porque às vezes você acredita que vai executar X% da obra com aquele dinheiro e, na verdade, aquilo ali não é executado. Então você vai começar a pedir recurso e na hora que chegar o engenheiro para fazer a medição dos 30%, ele vai verificar que a obra não atingiu os 30%. E aí ele vai solicitar que você regularize a obra, que você conclua as etapas para que chegue até no 30%. Então isso pode atrapalhar também você que não tem experiência, as pessoas que não têm experiência com o financeiro, com essa organização do planejado versus o realizado e não tem esse entendimento de o que representa 30% da obra. Na sua opinião, o que representa 30% da obra? Vamos falar de um Casa Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida. Em que etapa da obra representa 30%? Comenta aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, falando para você o que representa 30% da obra. Então entende que isso fica muito subjetivo. Para umas pessoas pode ser a laje, para outras pessoas a casa precisa estar rebocada. Então precisa não trabalhar com o achismo, e sim com planilhas de levantamento, cronograma, físico-financeiro, para entender realmente quanto que eu preciso executar naquela obra para atingir 30% de evolução. E dessa forma você consegue até provar para os engenheiros credenciados da Caixa que você realmente chegou naqueles 30% de evolução da obra. Existem alguns pontos importantes que você precisa ter como atenção, que eu li no COT, Caderno de Orientações Técnicas da Caixa, que agora está na versão 28, que saiu junto com essa atualização das medições. Presta muita atenção porque os engenheiros da Caixa, eles não fazem um papel de fiscalização. E quem está falando isso não sou eu, é o COT, Caderno de Orientações Técnicas. Lá no item 2.7.3.1 fala que o engenheiro não exerce atividade de fiscalização. Ele simplesmente está sendo pago para ir lá e fazer a medição daquela obra para liberação do recurso. Então ele não é responsável pela sua obra, pela obra que você está executando. Os únicos responsáveis pela obra é você, engenheiro, arquiteto, técnico de edificação e o seu cliente. São os únicos dois responsáveis. A Caixa Econômica Federal, dessa forma que ela está fazendo, reduzindo a quantidade de visitas do engenheiro na obra e também colocando isso aqui muito bem claro no COT, ela está diminuindo a sua responsabilidade com a qualidade dessas obras, jogando nas costas totalmente do engenheiro e do cliente. Se caso a casa cair, o problema é do engenheiro e do cliente. Se deu infiltração, problema do engenheiro e do cliente. Se a casa deu trincas, rachaduras, fissuras, engenheiro e cliente, vocês serão responsabilizados por toda a qualidade da obra, por todo o desempenho daquela obra. E a Caixa, desse formato, eu estou entendendo que ela está se isentando de toda culpa que poderia ter. Ela simplesmente está falando, eu estou aqui para emprestar o dinheiro e as responsabilidades da construção, da compra de material, da impermeabilização ou não daquela obra é totalmente do engenheiro e do cliente. Então, quando você pegar uma obra, assim como financiado ou não, você precisa entender que você é o responsável pelaquela obra e você precisa dar a garantia desse serviço. Então, presta muita atenção para não deixar passar algumas coisas que lá no futuro vai te trazer problemas. Não fazer impermeabilização, não tomar cuidado com a execução ali de alguns serviços, cobrimento do concreto, várias coisas, cuidados na obra mesmo, que pode te trazer muito problema e prejuízo. Então toma muito cuidado com isso, beleza? A Caixa Econômica não vai ajudar você e nem o seu cliente quanto a essas garantias aí da obra. Outro ponto importante a se observar é o seguinte: caso no momento que o engenheiro for fazer a medição, for realizar a medição da obra nos 30% ou no 85%, e ele verificar
que essa obra está mais que 10% atrasada, ele vai solicitar que você faça a reprogramação do cronograma. E essa reprogramação tem custo, tá? Geralmente aí é uns R$750. Então, presta atenção para você organizar o seu fluxo de caixa, organizar a sua execução da obra, não ficar antecipando parcela, porque isso pode te atrapalhar, você vai ter outros custos em relação a isso. E depois que foi constatado que a obra está atrasada, o engenheiro pediu uma atualização do cronograma, simplesmente vai ser necessário outra visita de outro engenheiro para poder constatar que aquela medição foi executada após o seu cronograma. Ou seja, você colocou que a obra estava executada em 85%, só que na verdade ela estava com menos de 75%. Então o engenheiro credenciado ele solicitou que houvesse uma atualização no cronograma. Naquele momento que ele solicitou que teria essa atualização, ele não vai liberar a medição e você vai precisar fazer uma nova planilha PCI com um novo cronograma, colocando que você executou 75% e organizando as próximas medições. Dessa forma, vai ser enviado outro engenheiro credenciado para realizar essa vistoria e aí sim o pagamento vai ser proporcional ao que você realizou. Outro detalhe muito importante para a gente finalizar é que eu acredito que mesmo por conta das PLS que a gente vai realizar, enviando ali para o gerente, para o correspondente, vai ser cobrado aquela taxa de vistoria. Quando a gente fala no Casa Verde e Amarela, é 1,5% sobre o valor liberado financiado. E em cima do SBPE é R$400 em cima de cada liberação de recurso, beleza? A mesma coisa quando acontece quando o engenheiro vai na obra fazer as medições. Eu acredito que isso vai se manter. Mas na realidade, tudo que a gente está falando aqui são estudos que a gente fez em cima do caderno de orientações técnicas, algumas conversas com o gerente, mas o de fato mesmo a gente vai saber como que isso vai acontecer na prática quando a gente começar a executar essas obras com os contratos assinados a partir do dia 19 de julho de 2021. Então, amanhã, inclusive, eu tenho uma assinatura de contrato, então dentro de mais ou menos uns 30 dias a gente vai iniciar essa obra, depois mais uns 20 dias para fazer o primeiro pedido de medição e aí sim a gente vai começar a entender como que vai funcionar esse novo formato de medições, onde o engenheiro vem na obra apenas quando atingir 30% e depois 85%. Beleza? A gente vai ficando por aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que é 30% de evolução de obra para você e se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo também, que eu vou talvez gravar outro vídeo fazendo a resposta das dúvidas de vocês ou eu respondo vocês no comentário mesmo, beleza? Valeu demais, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!